Pergunta 66. Todas as transgressões da lei são igualmente hediondas? Existe pecadinho e pecadão? Então a gente já vai direto e fala, não, todo pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Tem. Quero afirmar peremptoriamente que existe pecadinho e pecadão. Existe pecado maior e pecado menor. Vejam só, pergunta 66. Todas as transgressões da lei são igualmente hediondas? Resposta: alguns pecados em si mesmos e em razão de vários agravos são mais odiosos à vista de Deus do que outros. E os textos indicados são João 19:11, vamos ver? E Jesus fala literalmente de um pecado maior. João 19:11. Jesus respondeu a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. São palavras de Jesus. Não vamos dizer que Jesus não sabe o que diz, especialmente quando ele fala dessas coisas, não é? Jesus disse que aquele que o entregou a Pilatos tinha maior pecado do que o próprio Pilatos, que ia cometer uma grande injustiça, depois de anunciar a inocência de Jesus, ordenar a sua execução. Mas Jesus disse, aquele que me entregou a ti tem um pecado maior. E João, também ainda na primeira epístola, que aliás é um texto bastante interessante, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 16 e 17, olha que texto mais esquisito. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará a vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, tem um pecado mais grave, que é para a morte. E tem pecados de potencial ofensivo menos grave, que não é para a morte. Aliás, todos os crentes, né, o Alexandre leu um texto aqui de 1 Timóteo, agora há pouco, Paulo dizendo, eu sou o principal dos pecadores, mas em mim que sou o principal, Deus mostrou a sua graça. Então, Paulo não cometeu o pecado para a morte. Ele cometeu os pecados comuns do ser humano. Mas há pecado que é para a morte. E João fala, e por esses eu não digo que ore, porque não tem jeito. Né? Certa vez, Jesus, quando estava numa das suas discussões com os fariseus, com os escribas, e eles atribuíram a Jesus os feitos portentosos que ele fazia a Beelzebul, ou ao príncipe dos demônios. Diz que Jesus expulsava demônios pelo poder dos príncipes do príncipe dos demônios. Então Jesus falou para eles, olha, vocês blasfemaram, porque atribuíram ao Espírito Santo obras do demônio, ou atribuíram obras do demônio ao Espírito Santo. Então Jesus falou, vocês não têm perdão. Então essa é uma espécie de pecado. No entanto, o que João fala aqui, na epístola dele, é claro que tem um contexto inteiro aqui em João, e ele fala de várias coisas. Ele fala que aquele que não ama, não conhece a Deus. Ele fala também sobre os anticristos. Ele fala também para que, no capítulo 4, por exemplo, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo ou em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, ou já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não conhece a Deus não nos ouve. Assim conheceis o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que persistem no espírito do erro,
atribuindo a Jesus, por exemplo, coisas que a Bíblia diz ao contrário, não é de Deus e não tem salvação. O maior de todos os pecados, na verdade, é a rejeição de Jesus Cristo. Quem rejeita Jesus Cristo nunca será salvo, nem aqui, nem lá. Não existe perdão para quem rejeita efusivamente Jesus Cristo. Para quem, mesmo que diga que acredita nele, não crer nas palavras que ele disse. Mesmo que Pedro fala que quem revelou a Bíblia foi o Espírito de Jesus Cristo. Quando nós interpomos ao Espírito de Jesus Cristo que revela a Bíblia outra teologia, outra teoria, outra filosofia, você nunca será salvo também. Não importa que você é uma pessoa boa aos olhos do mundo, você não é salvo, isso é diferente. Então, pecado para a morte, especialmente a rejeição de Jesus Cristo e da sua palavra. O atribuir obras de Deus ao maligno, essas coisas não são de Deus. E as pessoas que persistem nisso jamais serão salvas. Jesus Cristo morreu para salvar aqueles que o Pai elegeu. Não adianta você querer salvar pessoas diferentemente do que a Bíblia ensina e do que o próprio Jesus ensinou. Isso gera condenação, ou isso demonstra que você efetivamente não será salvo mesmo, ou não é salvo.